Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema que é, olha, fascinante e super detalhado do Antigo Israel, que está lá descrito no capítulo 27 do livro de Levítico. É basicamente um guia sobre como promessas pessoais, aquelas bem especiais feitas a Deus, eram, pasmem, quantificadas e transformadas em valores monetários. Então, a grande questão é como é que isso funcionava na prática. Levítico 27 não é só uma lista de regras, não. Pense nele como um guia que mostra pra gente um cruzamento surpreendente entre fé, economia e lei. Tudo isso no dia a dia dos israelitas daquela época. Certo, vamos para o primeiro ponto. O capítulo basicamente cria uma estrutura oficial para quem queria ir além do básico na sua devoção, sabe? Era quase como um upgrade espiritual, um voto especial para mostrar um compromisso que ia muito além das obrigações religiosas normais. Mas o que era exatamente um voto especial? Imagina que é uma promessa de dedicar algo ou alguém ao serviço do santuário. Só que, em vez da pessoa literalmente ir trabalhar lá ou o animal ser entregue, o sistema tinha uma solução muito prática. O voto era cumprido pagando o valor correspondente em dinheiro. E para isso, claro, tinha uma moeda padrão, o ciclo do santuário. Era a moeda oficial para todas essas transações sagradas. Isso já mostra logo de cara que não era algo vago. Pelo contrário, era um sistema religioso com uma baita estrutura econômica por trás. E é agora que a coisa fica interessante de verdade. A parte mais detalhada desse capítulo é sobre como avaliar pessoas. Sim, é isso mesmo. O sistema definia valores monetários fixos para seres humanos, com base na idade e no gênero. E aqui está a tabela de valores. A estrutura é bem clara, né? O valor mais alto, os 50 ciclos, era para homens, no auge da sua capacidade produtiva, ali entre 20 e 60 anos. Para mulheres, na mesma idade, o valor era de 30 ciclos. Repara como os valores vão diminuindo para os mais jovens e os mais velhos, mas essa diferença de gênero se mantém em quase todas as faixas. Esse gráfico aqui joga uma luz na diferença mais gritante: 50 ciclos para um homem, 30 para uma mulher na faixa etária principal. Isso, claro, é um reflexo direto das normas econômicas e sociais daquele tempo, onde o valor do trabalho e talvez até o status legal era visto de forma diferente entre homens e mulheres. Ah, mas o sistema não era só uma máquina fria e inflexível, não. Tinha uma cláusula de misericórdia que é fundamental. Se alguém fizesse um voto, mas fosse pobre demais para pagar o valor padrão, o sacerdote tinha autoridade para ajustar o preço. Ele avaliava com base no que a pessoa realmente podia pagar. É um toque de compaixão e acessibilidade bem no meio da lei. Bom, além de pessoas, os israelitas também podiam dedicar animais e propriedades. E aqui as regras ficam ainda mais específicas, dependendo do que estava sendo oferecido. A primeira distinção que a gente precisa entender é entre animais puros, tipo um boi ou uma ovelha, e os impuros, como um burro. Um animal puro que fosse dedicado se tornava santo e não podia ser trocado de jeito nenhum. Era um caminho sem volta. Já o animal impuro era avaliado e podia ser resgatado, ou seja, o dono original podia pagar para tê-lo de volta. E esse processo de resgate tinha um passo a passo bem claro. Primeiro, o sacerdote avaliava o item. Depois, o dono pagava esse valor mais um acréscimo. E aí sim, recuperava sua propriedade. Isso valia não só para animais impuros, mas também para casas e até terras. Então, o pulo do gato está aqui, nessa taxa extra. Uma multa, digamos assim, de 1/5 ou 20% era adicionada ao valor da avaliação. Isso era para desincentivar que as pessoas fizessem votos de qualquer jeito e depois quisessem voltar atrás. A promessa era séria e desfazê-la tinha um custo. A avaliação de terras, essa sim, era a mais complexa de todas. Não era só sobre o tamanho do terreno, mas sobre o potencial de colheita dele e, o mais importante, quantos anos faltavam para o próximo ano do jubileu. O jubileu era tipo um reset econômico geral. Como toda terra voltava para os donos originais, o valor de um campo dedicado diminuía a cada ano que passava, porque o tempo de aluguel para o santuário ficava menor. Isso era genial, porque impedia que a instituição religiosa acumulasse terras para sempre. Mas como todo bom sistema, esse também tinha suas exceções, sabe? As letras miúdas. Nem tudo podia ser dedicado ou resgatado da mesma maneira. Esse slide mostra bem essa divisão. De um lado, coisas como uma casa ou um campo podiam ser resgatadas com aquela taxa de 20%. Do outro lado, itens que já eram considerados permanentemente do senhor, esses não tinham como comprar de volta. Por exemplo, o primeiro animal nascido de um rebanho puro,
ou um item consagrado, que normalmente era algo separado para destruição total numa guerra. Ué, mas por que essas exceções? A lógica é bem simples, na verdade. Esses itens já eram considerados santos por padrão. Ninguém podia fazer um voto especial para dar algo que, por lei, já pertencia a Deus. O dízimo e os primogênitos eram obrigações, não ofertas voluntárias. E essa regra para o dízimo do rebanho é fascinante. O pastor simplesmente contava seus animais conforme eles passavam, e o 10º era separado. Não importava se era o melhor ou o pior do rebanho. Era um sistema de aleatoriedade ordenada por Deus que garantia uma oferta honesta e tirava a tentação do dono de escolher o animal mais fraco para dar. Beleza, então depois de passar por todos esses detalhes, o que esse sistema que mistura religião e economia realmente nos diz? O que a gente pode aprender com ele? Ele revela uma sociedade onde a fé não vivia separada da economia. Ele dava uma forma organizada para as pessoas expressarem sua devoção de um jeito concreto, palpável. Ao mesmo tempo, ele tinha mecanismos de justiça, como a cláusula de pobreza e o jubileu, e no fim das contas definia limites bem claros entre o que era uma obrigação e o que era uma oferta de coração. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Quando a espiritualidade é codificada com regras monetárias tão precisas, como é que isso afeta a relação das pessoas com a sua própria fé? É uma questão que ecoa através do tempo, convidando a gente a examinar a estrutura por trás das práticas religiosas, tanto as antigas quanto as de hoje em dia.